Olá, eu sou o Mancorati e nesta videoaula vou iniciar um curso sobre como realizar as operações básicas de manutenção de dados usando um dataset e a linguagem C#. Nós vamos mostrar como fazer um CRUD, em uma tabela do banco de dados SQL Server usando a linguagem C# e um dataset tipado, tudo isso via código. Basicamente, o que nós vamos fazer é utilizar um dataset. O dataset é um dos principais objetos da ADO.NET ou ADONET. E a sua característica é ser um objeto totalmente desconectado, que representa em memória um banco de dados. O dataset é uma representação do banco de dados em memória. E ele é totalmente desconectado. O que significa ser totalmente desconectado? Significa que todo o gerenciamento dos dados utilizando o dataset é feito na memória. Então, nós definimos o dataset, preenchemos o dataset com os dados desejados, fazemos o gerenciamento desses dados na memória e depois salvamos as alterações e inclusões no banco de dados. Como o dataset é desconectado, essa conexão é feita através de um outro objeto conhecido como DataAdapter. Aqui eu tenho uma representação gráfica bem simplificada da ação do dataset. Então eu tenho uma aplicação que usa o objeto dataset. Então eu vou preencher esse dataset através de objetos command, como select, update, insert, delete. O select eu vou selecionar dados, o update eu vou atualizar, o insert eu vou incluir e o delete eu vou excluir. Então, através da conexão, o gerenciamento é feito na memória do dataset, depois eu faço a conexão com o banco de dados, faço a atualização e atualizo o dataset e depois a aplicação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um dataset via código, porque nós podemos criar um dataset tipado também usando os designers gráficos da plataforma .NET. Então, os objetos que eu vou utilizar estão no namespace System Data. Então, eu vou usar o dataset, o datatable, o datacolumn e o datarow. Basicamente, eu vou definir e criar o dataset e o datatable, definir e incluir as colunas do datatable. Aqui eu tenho uma outra representação gráfica onde nós podemos ver que o dataset, o que ele é? Ele é uma coleção de tabelas que, por sua vez, cada tabela é representada por um datatable e eu tenho lá a coleção de colunas, eu tenho as definições de cada coluna e assim por diante. Bom, então, como eu disse, o dataset ele armazena os dados, mas ele não conhece nada da fonte de dados. Essa fonte de dados é transparente para o dataset. Isso pode ser um banco de dados, um arquivo texto, um arquivo XML. Então, para fazer essa interação, eu uso um DataAdapter, que dependendo do banco de dados, do provedor do banco de dados, vai ser um OLEDB DataAdapter, um SQL, aqui está errado, DataAdapter, Oracle DataAdapter e assim por diante. Então, o que o adapter faz? Ele acessa a fonte de dados, faz a consulta, obtém os dados e preenche o dataset. Então, além disso, o dataset ele também tem uma atuação além, ele não só preenche o dataset. Através do DataAdapter eu posso fazer toda a atualização e atualizar o banco de dados. Para acessar o banco de dados através do DataAdapter e preencher, nós podemos usar o método fill, que é o mais utilizado. Tá, os comandos do dataset que eu vou usar aqui na minha aplicação, os principais, eu vou usar um merge para mesclar e atualizar os dados, o get changes,
né, que vai obter uma cópia do dataset com todas as alterações feitas, né. O Accept Changes eu não vou usar, mas ele é citado aqui porque ele é muito importante, né. Ele confirma todas as alterações feitas no dataset desde que ele foi carregado ou da última vez que ele foi chamado. O Has Changes eu vou usar para saber se o dataset foi alterado, e o Reject Changes eu vou usar para cancelar as alterações feitas, certo? Então aqui eu tenho uma relação de links do portal macorati.net relacionado com esse assunto. É claro que cada link tem referências, então essa quantidade de links você pode multiplicar por 3 ou 4. Então você tem bastante material se você quiser se aprofundar. Porque realmente numa videoaula você não consegue abordar todos os detalhes do dataset. Então, basicamente, usando a linguagem C#, eu vou primeiro criar um banco de dados no SQL Server chamado Escola MDF. Tá? Esse banco de dados eu posso criar de diversas formas, usando diversas ferramentas. Eu posso criar ele no SQL Server Management Studio, no Visual Studio 2010 ou no Visual C# 2010. Então eu vou criar, depois de criar o banco de dados, eu vou criar uma tabela chamada alunos, né? Vou definir 4 colunas, né? Sendo a primeira a coluna o aluno ID, que vai ser uma chave primária do tipo Identity. Então ela vai ser uma chave que vai ser gerenciado, um campo gerenciado pelo banco de dados, com alto incremento, então não vou me preocupar com ele. O banco de dados vai gerenciar toda a atualização e alteração desse campo. Então eu vou ter um aluno nome, que vai representar, armazenar o nome do aluno, vai ser uma string com 100 caracteres, o tipo SQL Server vai ser nvarchar. O aluno e-mail, que vai ser o e-mail do aluno, vai ser uma string de 150 caracteres, e no SQL Server o tipo é nvarchar. E um aluno idade, que vai representar a idade do aluno, que vai ser do tipo int. Eu vou usar uma aplicação Windows Form chamada CRUD Dataset, e vou criar, a minha aplicação vai ter 2 formulários. Eu vou ter um formulário chamado FRM principal, que vocês estão vendo aqui. Aqui eu tenho um data grid, né? Os botões para incluir, alterar, excluir e imprimir. Eu tenho o botão para salvar. Aqui ó, eu estou fazendo o gerenciamento de dados no dataset. O botão salvar vai salvar as alterações e inclusões feitas no dataset no banco de dados. E o cancelar vai rejeitar qualquer operação feita aqui no dataset. Tá? Aqui eu tenho um campo text box para fazer uma busca, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou preencher aqui, tem um data grid view que eu vou preencher, né? E quando eu selecionar um item do grid view, né, eu obtenho o código do aluno que eu vou usar aqui, né, para buscar os dados na tabela, né? E aqui o meu segundo formulário é onde eu vou fazer a alteração ou exclusão de dados. Ele vai me exibir os dados aqui para alterar, né, ou excluir, e para incluir ele vai me mostrar esse formulário vazio. Eu vou informar os dados aqui e eu vou ou cancelar ou confirmar. Lembrando que o campo código aluno, ele está aqui ó, destacado com uma cor cinza, porque quando eu vou incluir alguma informação, eu não vou informar nenhum valor aqui, ele está desabilitado. Esse campo aqui, o código do aluno, como eu disse, é gerenciado pelo banco de dados. E eu vou ter um pequeno relatório aqui, que eu vou mostrar para vocês como criar, usando o objeto print documento do namespace System Drawing Printing. Bom, então eu vou criar também, mostrar como criar tudo isso via código, uma classe chamada alunos.dal, que vai funcionar como a minha camada de acesso a dados. Então eu vou ter o método getConnection, getAlunos, né? Criar um método para criar alunos dataadapter, define alunos table schema,
cria alunos, dataset, get dados, salvar dados e get caminho da imagem. E eu vou ter um arquivo na minha aplicação, um arquivo appconfig, onde eu vou definir a string de conexão, né, com o meu banco de dados, né, escola. Ok? Eu acho que é isso. Então vamos ver essa aplicação funcionando, que eu já criei a aplicação, né? Eu vou executar aqui, ó. Aqui eu tenho aqui o projeto aberto, né? Então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a solução, o projeto. Aqui a imagem que eu vou usar no relatório. Aqui a minha camada de acesso a dados com os métodos, né? O arquivo appconfig com a string de conexão definida nele. O formulário onde eu vou fazer as atualizações, inclusões e exclusões. O formulário principal, que vai gerenciar aqui os dados, onde eu tenho aqui os botões para incluir, alterar, excluir e imprimir, o botão para salvar toda e qualquer alteração no banco de dados e o botão cancelar. Então, eu vou mostrar aqui a aplicação funcionando. Então, olha, inicialmente ela é apresentada dessa forma, onde eu tenho aqui, ó, os 3 registros existentes na tabela alunos. Então, para incluir um registro, eu vou aqui em incluir. Note que aqui o campo código aluno eu não preciso informar, porque ele será definido como do tipo identity. Então, ó, o nome do aluno eu vou colocar aqui teste. O e-mail do aluno, teste@teste.com, e a idade aqui 19. Então aqui, quando eu clicar aqui nesse botão, eu vou incluir essa registro. Onde ele foi incluído? No banco de dados? Não, no dataset. Ok? Então, se eu não clicar no botão salvar, lembra que eu falei que o dataset ele gerencia os dados em memória, certo? Esses dados estão na memória. Então, se eu sair da aplicação agora, eu vou perder essas informações. Então, eu tenho que salvar. Ok? Então, ó, se eu cancelar, eu vou cancelar a operação, não salvei nada. Certo? Mesma coisa se eu tivesse saído. Então, eu vou incluir novamente, né? E vou salvar a operação. Olha lá. Está aqui. Então, eu vou clicar em salvar. Aconteceu um pequeno probleminha aqui. Então vamos repetir a operação aqui, porque vamos lá, teste@teste.com. tá aqui, então eu vou salvar os dados. Ok, dados salvo com sucesso. Então olha, aqui para mim alterar alguma informação, da mesma forma, né? Só que ele me apresenta, ele busca o código do aluno, né? Que eu selecionei no data grid, né? E apresenta os dados no outro formulário. Eu estou passando informações entre os formulários. Olha lá, atualizei, e se eu quiser excluir, ele vai solicitar a confirmação e excluir o registro. Bom, aqui o relatório ele vai imprimir as informações que são gravadas, né? Olha lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, um relatório simples, eu vou mostrar isso na próxima videoaula. Então, basicamente, são essas funcionalidades que eu vou mostrar. Então, através da linguagem C#, usando o objeto dataset, nós iremos desenvolver uma aplicação com uma camada de acesso a dados, né, usando tudo isso via código. Então, na próxima videoaula, nós vamos iniciar a criação do banco de dados e da camada de acesso a dados. Então, vejo você na próxima videoaula. Até lá! Olá, eu sou o Macorati e nesta videoaula vou iniciar um curso sobre como realizar as operações básicas de manutenção de dados usando um dataset e a linguagem C#.
Nós vamos mostrar como fazer um CRUD, né, em uma tabela do banco de dados SQL Server, usando a linguagem C# e um dataset tipado. Tudo isso via código. Basicamente, o que nós vamos fazer é utilizar um dataset. O dataset é um dos principais objetos da ADO.NET ou ADONET. E a sua característica é ser um objeto totalmente desconectado, que representa em memória um banco de dados. O dataset é uma representação do banco de dados em memória. E ele é totalmente desconectado. O que significa ser totalmente desconectado? Significa que todo o gerenciamento dos dados utilizando o dataset é feito na memória. Então, nós definimos o dataset, preenchemos o dataset com os dados desejados, fazemos o gerenciamento desses dados na memória e depois salvamos as alterações e inclusões no banco de dados. Como o dataset é desconectado, essa conexão é feita através de um outro objeto conhecido como Data Adapter. Aqui eu tenho uma representação gráfica bem simplificada da ação do dataset. Então eu tenho uma aplicação que usa o objeto dataset. Então eu vou preencher esse dataset através de objetos, né, command, como select, update, insert, delete. O select eu vou selecionar dados, o update eu vou atualizar, o insert eu vou incluir e o delete eu vou excluir. Então, através da conexão, o gerenciamento é feito na memória do dataset. Depois eu faço a conexão com o banco de dados, faço a atualização e atualizo o dataset e depois a aplicação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um dataset via código, porque nós podemos criar um dataset tipado também usando os designers gráficos, tá, da plataforma .NET. Então, os objetos que eu vou utilizar estão no namespace System Data, né? Então, eu vou usar o dataset, o datatable, o data column e o data row. Basicamente, eu vou definir e criar o dataset e o datatable, definir e incluir as colunas do datatable. Aqui eu tenho uma outra representação gráfica onde nós podemos ver, né, que o dataset, o que ele é? Ele é uma coleção de tabelas que, por sua vez, cada tabela é representada por um datatable e eu tenho lá a coleção de colunas, né? Eu tenho as definições de cada coluna e assim por diante. Bom, então, como eu disse, o dataset ele armazena os dados, mas ele não conhece nada da fonte de dados. Essa fonte de dados é transparente para o dataset. Isso pode ser um banco de dados, um arquivo texto, um arquivo XML. Então, para fazer essa interação, eu uso um Data Adapter, que dependendo do banco de dados, né, do provedor do banco de dados, vai ser um OLEDB Data Adapter, um SQL, aqui está errado, Data Adapter, Oracle Data Adapter e assim por diante. Então, o que o adapter faz? Ele acessa a fonte de dados, faz a consulta, obtém os dados e preenche o dataset. Então, além disso, o dataset ele também tem uma atuação além, ele não só preenche o dataset. Através do Data Adapter eu posso fazer toda a atualização, né, e atualizar o banco de dados. Para acessar o banco de dados através do Data Adapter e preencher, nós podemos usar o método fill, né, que é o mais utilizado. Tá, os comandos do dataset que eu vou usar aqui na minha aplicação, os principais, né, eu vou usar um merge para mesclar e atualizar os dados, o get changes, né, que vai obter uma cópia do dataset com todas as alterações feitas, né. O accept changes eu não vou usar, mas ele é citado aqui porque ele é muito importante, né, ele confirma todas as alterações feitas
um dataset desde que ele foi carregado ou da última vez que ele foi chamado. O hasChanges eu vou usar para saber se o dataset foi alterado, e o rejectChanges eu vou usar para cancelar as alterações feitas, certo? Então aqui eu tenho uma relação de links do portal macorati.net relacionado com esse assunto. É claro que cada link tem referências, então essa quantidade de links você pode multiplicar por 3 ou 4. Então você tem bastante material se você quiser se aprofundar. Porque realmente em uma videoaula você não consegue abordar todos os detalhes do dataset. Então, basicamente, usando a linguagem C#, eu vou primeiro criar um banco de dados no SQL Server, chamado Escola MDF. Tá? Esse banco de dados eu posso criar de diversas formas, usando diversas ferramentas. Eu posso criar ele no SQL Server Management Studio, no Visual Studio 2010 ou no Visual C# 2010. Então eu vou criar, depois de criar o banco de dados, eu vou criar uma tabela chamada alunos, né? Vou definir 4 colunas, né? Sendo a primeira a coluna o aluno ID, que vai ser uma chave primária do tipo Identity. Então ela vai ser uma chave que vai ser gerenciado, um campo gerenciado pelo banco de dados, com alto incremento, então não vou me preocupar com ele. O banco de dados vai gerenciar toda a atualização e alteração desse campo. Então eu vou ter um aluno nome, que vai representar, armazenar o nome do aluno, vai ser uma string com 100 caracteres. O tipo SQL Server vai ser nvarchar. O aluno e-mail, que vai ser o e-mail do aluno, vai ser uma string de 150 caracteres. E no SQL Server o tipo é nvarchar. E um aluno idade, que vai representar a idade do aluno, que vai ser do tipo int. Eu vou usar uma aplicação Windows Form chamada CRUD Dataset, e vou criar, a minha aplicação vai ter 2 formulários. Eu vou ter um formulário chamado FRM principal, que vocês estão vendo aqui. Aqui eu tenho um data grid, né, os botões para incluir, alterar, excluir e imprimir. Eu tenho o botão para salvar. Aqui ó, eu estou fazendo o gerenciamento de dados no dataset. O botão salvar vai salvar as alterações e inclusões feitas no dataset no banco de dados. E o cancelar vai rejeitar qualquer operação feita aqui no dataset. Tá? Aqui eu tenho um campo text box para fazer uma busca, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou preencher aqui, tem um data grid view que eu vou preencher, né? E quando eu selecionar um item do grid view, né, eu obtenho o código do aluno que eu vou usar aqui, né, para buscar os dados na tabela, né? E aqui o meu segundo formulário é onde eu vou fazer a alteração ou exclusão de dados. Ele vai me exibir os dados aqui para alterar, né, ou excluir, e para incluir ele vai me mostrar esse formulário vazio. Eu vou informar os dados aqui e eu vou ou cancelar ou confirmar. Lembrando que o campo código aluno, ele está aqui ó, destacado com uma cor cinza, porque quando eu vou incluir alguma informação, eu não vou informar nenhum valor aqui, ele está desabilitado. Esse campo aqui, o código do aluno, como eu disse, é gerenciado pelo banco de dados. E eu vou ter um pequeno relatório aqui que eu vou mostrar para vocês como criar, usando o objeto printDocumento do namespace System Drawing Printing. Bom, então eu vou criar também, mostrar como criar tudo isso via código, uma classe chamada alunos.dal, que vai funcionar como a minha camada de acesso a dados. Então eu vou ter o método getConnection, getAlunos, né? Criar um método para criar alunos dataAdapter, que define alunos table esquema, cria alunos dataset, get dados, salvar dados e get caminho da imagem. E eu vou ter um arquivo na minha aplicação, um arquivo appconfig, onde eu vou definir a string de conexão, né?
com o meu banco de dados, né? Escola. Ok? Eu acho que é isso. Então vamos ver essa aplicação funcionando, que eu já criei a aplicação, né? Eu vou executar aqui, ó. Aqui eu tenho aqui o projeto aberto, né? Então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a solução, o projeto. Aqui a imagem que eu vou usar no relatório. Aqui é a minha camada de acesso a dados com os métodos, né? O arquivo appconfig com a string de conexão definida nele. O formulário onde eu vou fazer as atualizações, inclusões e exclusões. O formulário principal, que vai gerenciar aqui os dados, onde eu tenho aqui os botões para incluir, alterar, excluir e imprimir, o botão para salvar toda e qualquer alteração no banco de dados e o botão cancelar. Então, eu vou mostrar aqui a aplicação funcionando. Então, olha, inicialmente ela é apresentada dessa forma, onde eu tenho aqui, ó, os 3 registros existentes na tabela alunos. Então, para incluir um registro, eu vou aqui em incluir. Note que aqui o campo código aluno eu não preciso informar, porque ele será definido como do tipo identity. Então, ó, o nome do aluno eu vou colocar aqui teste. O e-mail do aluno, teste@teste.com, e a idade aqui 19. Então aqui, quando eu clicar aqui nesse botão, eu vou incluir essa registro. Onde ele foi incluído? No banco de dados? Não, no dataset. Ok? Então, se eu não clicar no botão salvar, lembra que eu falei que o dataset ele gerencia os dados em memória, certo? Esses dados estão na memória. Então, se eu sair da aplicação agora, eu vou perder essas informações. Então, eu tenho que salvar. Ok? Então, ó, se eu cancelar, eu vou cancelar a operação, não salvei nada. Certo? Mesma coisa se eu tivesse saído. Então, eu vou incluir novamente, né? E vou salvar a operação. Olha lá. Está aqui. Então, eu vou clicar em salvar. Aconteceu um pequeno probleminha aqui. Então vamos repetir a operação aqui, porque vamos lá, teste@teste.com. tá aqui, então eu vou salvar os dados. Ok, dados salvo com sucesso. Então olha, aqui para mim alterar alguma informação, da mesma forma, né? Só que ele me apresenta, ele busca o código do aluno, né? Que eu selecionei no data grid, né? E apresenta os dados no outro formulário. Eu estou passando informações entre formulários. Olha lá, atualizei, e se eu quiser excluir, ele vai solicitar a confirmação e excluir o registro. Bom, aqui o relatório ele vai imprimir as informações que são gravadas, né? Olha lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, um relatório simples, eu vou mostrar isso na próxima videoaula. Então, basicamente, são essas funcionalidades que eu vou mostrar. Então, através da linguagem C#, usando o objeto dataset, nós iremos desenvolver uma aplicação com uma camada de acesso a dados, né, usando tudo isso via código. Então, na próxima videoaula, nós vamos iniciar a criação do banco de dados e da camada de acesso a dados. Então, vejo você na próxima videoaula. Até lá!